Fala, minha rapaziada do canal, mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre como foi meu primeiro semestre. Pra quem não sabe, eu faço licenciatura em Física na UNB. Eu quero falar sobre como foi meu primeiro semestre, as minhas impressões, as minhas notas, o que eu faria de novo, o que eu não faria e talvez um pouquinho das minhas projeções pro futuro e dicas pra quem vai entrar agora ou posteriormente, porque provavelmente a grade não vai mudar um absurdo. Então, é isso aí. Dito isso, vamos partir bem no começo. As aulas começaram dia 16 de março e terminaram ali por volta de 14 de julho. Então o semestre, por mais que sejam 6 meses em teoria, foram 4, mais ou menos. Foram praticamente 4 meses completos, beleza? O que aconteceu? No primeiro dia de aula saiu a minha matrícula, então foi uma correria do cacete, tá ligado? Eu quase cheguei como se eu não fosse aluno. Eu ia pra aula, inclusive, não sendo aluno. Fica aí pra quem vai entrar na UNB. Às vezes o pessoal dá uma enrolada. Teve um pessoal que recebeu a matrícula, tipo, 2, 3 semanas depois, que já tava indo pra aula. Que, tipo, já começaram as aulas, a pessoa recebeu a matrícula 1 ou 2 semanas depois. Já pensou se o cara não tava indo? Pô, ele ia se quebrar muito, tá ligado? Uma coisa que eu achei muito legal foi uma das primeiras aulas, tá ligado? Eu gosto bastante de inícios e tal. As primeiras aulas, por exemplo, de mecânica, foi uma das matérias do meu semestre, eu achei muito legal, a professora introduziu muito bem. A primeira aula de cálculo, o professor deu uma revisada nas coisas. A primeira aula de laboratório, sendo muito sincero, eu nem lembro, mas eu lembro muito bem de todos os experimentos da disciplina, mas a primeira aula, não faço a menor ideia. Dito isso, pra quem não sabe, eu faço licenciatura em Física, que é noturno aqui na UNB. Não tem a opção do diurno, tá ligado? Então a minha aula, por um bom tempo, foi de 6 às 10h30. É claro que nem sempre a gente saía exatamente 10h30. Saiu umas 10 horas ali e tal, dá pra dar um migué às vezes, mas enfim. As minhas matérias do semestre foram Física 0, Cálculo 1, Mecânica 1, Fronteiras da Física e Métodos da Física Experimental. Vamos falar por cima sobre cada matéria agora que eu já terminei, inclusive eu já tenho até as minhas notas em cada matéria, eu vou poder falar um pouco melhor. Na Física 0 é aquela matemática inicial, é uma matéria que veteranos dão, que de Física não tem nada, é pra ajudar o pessoal que tá entrando, tá ligado? O pessoal que foi de escola pública, ou o pessoal que não tá com uma matemática muito boa, enfim, que não era o meu caso, porque teve uma prova diagnóstica, eu praticamente gabaritei a prova, só errei um negócio lá que eu sabia, então pra mim era uma matéria meio rolha. Inclusive eu vou ser muito sincero aqui, eu espero que nenhum professor meu e nenhuma pessoa que tava envolvida com isso veja o vídeo, porque, sei lá. Mas enfim, sendo totalmente respeitoso, a matéria é muito boa pra quem precisa. No meu caso, eu não tava precisando tanto, mas não quer dizer que eu não tirei proveito. Eu aprendi coisas novas, tipo, sobre vetores e tal. Mas do mais eu não aprendi tanta coisa assim. Eu ficava muito puto, porque às vezes eu saía do trabalho 6 horas e a matéria começava às 6 horas. Então várias vezes eu fui fazer prova dessa matéria, tipo, com meia hora de prova a menos, tá ligado? Às vezes com quase 40 minutos a menos e eu dava uma desenrolada lá e fazia e deu tudo certo. Minha nota nem foi muito alta, mas eu também, vamos ser sinceros, eu não tava, tipo, me doando pra cacete, assim, na matéria. Eu deixei de entregar umas listas, meio que por preguiça, meio que por negligência e também porque eu esqueci realmente. Às vezes eu esquecia que a matéria existia, tá ligado? Eu não ligava muito. Fui meio babaca e meio otário, assim. Mas eu passei, o pessoal me deu uma menção boa, tá ligado? Me deram MS, que é nota entre 7 e 9. Eu não tava merecendo muito, sendo muito sincero. Eu tava até com medo de reprovar na matéria. Mas agora vamos falar de Cálculo 1. Cálculo 1 que é o demônio de todo mundo. Inclusive eu quero fazer vídeo sobre cada matéria, assim, as grandes matérias, tipo Cálculo 1, Experimental, que tem em todas as universidades. Mas Cálculo 1 eu fui muito bem. Na verdade, eu achei que Cálculo 1 seria mais difícil. Eu tava com muito medo. Limites, por exemplo, se você for pegar o meu caderno, até hoje não tem anotação de limites. Porque limites foi uma das matérias que eu estudei sozinho. E eu sabia bem, até. Eu entrei na faculdade sabendo um pouco de limites, sabendo regras de derivação, sabendo o que era uma derivada e, tipo, sabendo o que é uma integral. Mas eu não sabia integrar. Então eu cheguei com uma base de cálculo 1 decente. E, tipo, base de ensino médio, por mais que eu não tenha feito ensino médio, que fique muito claro, eu não fui pra escola, tipo, no ensino médio, eu me formei pro supletivo, mas não quer dizer que eu não estudei, enfim. Isso vai virar tema de algum vídeo. A minha física e matemática de ensino médio era boa, e matemática de fundamental, de tudo. Enfim, pra trás eu tava muito bem. Então por isso que eu me dei bem com cálculo, me dei bem com mecânica e me dei bem com as outras matérias. Nem todas. Mas cálculo 1 eu realmente não achei muito difícil. Eu esperava mais, só que, tipo, uma impressão que eu tive da universidade em si é que as provas são mais fáceis do que as aulas barralistas. Como assim? O conteúdo que o professor bota no quadro nem sempre é exatamente o que vai cair na prova. Às vezes é mais difícil. Aí você chega, olha a prova e fala, meu Deus, era isso aqui. Cálculo, menos, porque cálculo o pessoal realmente foca pro pessoal passar. Cálculo tinham 31 turmas, 34, era um bagulho assim, era acima de 30.
Mecânica 1 não, Mecânica 1 era uma turma que era a da licenciatura e acabou, tá ligado? Então é diferente, tem essas comparações. Mas o meu estudo de cálculo foi muito tranquilo, eu realmente ia pras aulas, aí um pouco antes da prova eu dava uma estudadinha ali, uma revisada, ia lá e amassava a prova. Tranquilo. Tinha muita gente que passava a semana quase inteira anterior estudando, ou ia pra aulão da faculdade, que a faculdade tem isso, tem um aulão. É aulão de cálculo, de revisão e tal. Se eu não me engano, uma das pessoas que dá é o Ruviário, alguma coisa assim. Eu sei que tem vários amigos meus que foram, falaram muito bem, que ajudou muito eles, realmente salvaram eles na hora da prova. E tipo, a sala é um anfiteatro enorme. A sala enche, fica a gente sentado no chão, gente em pé pra acompanhar a aula do cara, é uma loucura. Mas como eu trabalhava, era meio ruim pra mim, então eu acabei também não precisando, porque foi tudo tranquilo. E pra você que vai fazer cálculo 1, velho, seguinte, são 3 provas e essas são as notas aí. Às vezes o professor faz um testinho ali, ele faz sempre uns testinhos, né? São tipo 4, 5 no semestre inteiro pra complementar a nota ali pra quem tá precisando. Eu não vou falar tão aprofundadamente sobre tudo de cálculo 1, porque eu quero fazer um vídeo só sobre cálculo 1. Mas uma dica aqui que eu já vou deixar muito claro para quem vai fazer cálculo 1 é: aproveita para gabaritar derivadas. Derivadas é a prova mais fácil de cálculo, de todas, assim, de cálculo 1. Para mim, derivada foi a mais fácil. A de limite não foi tão fácil assim e tal, mas eu acho que a de derivada é a mais gabaritável de todas. A de integral, a minha prova inteira foi integre. Praticamente foi isso. Eu achei tranquilo, mas sempre que tinha prova eu ficava com um pouco de medo, porque eu sempre fazia as provas anteriores, eu falava, pô, se cair isso aqui, talvez eu tenha um trabalhinho a mais. Mas não, as minhas provas foram super coerentes, super tranquilas e inclusive eu consegui muito bem em todas. Agora vamos falar de Mecânica 1, que é a matéria realmente de física que eu tenho no semestre. Inclusive eu acho que é a única. Mecânica 1, a nossa bibliografia foi o queridíssimo Moisés, que eu tenho uma baita de uma síndrome de Estocolmo com esse livro, porque o bicho maltrata, caraca, é uma física pesada, uma matemática relativamente pesada, tem várias demonstrações e tal. A porra do livro me bate que só, e no final eu falo que eu gostei, falo que é um bom livro, tá ligado? Só que tem muita gente que prefere usar pelo Halliday. Faculdades que a bibliografia é o Halliday, mas a minha professora, ela falava que o Halliday você pode usar e tal, pra entender melhor a teoria, mas a prova e as aulas seriam baseadas no Moisés. Porque sim, a professora adora o Moisés e eu não tenho muito o que fazer. Uma parada que ficou muito clara de Mecânica 1 pra mim o semestre inteiro foi que as aulas eram um nível aqui e a prova era num nível aqui, tá ligado? Era sempre uma diferença muito grande. Porque, por exemplo, a professora chegou um momento que ela falou de rotacional. Ela deu uma ideia de derivadas parciais pra gente, e isso a gente não vê nem no cálculo 1. E na prova caíram questões ali, umas do Moisés, e umas questões, a maioria das questões, quando eu olhava, a prova falava, mano, isso aqui eu já resolvi quando eu tava estudando pro ITA, tá ligado? Então, tipo, eu tenho quase certeza que se ela tivesse entregado as 3 provas no primeiro dia de aula e eu pudesse ter tempo hábil pra fazer as 3 provas, eu passaria na disciplina de boa. Porque eu vou confessar, quando eu percebi que a prova dela não era tão difícil quanto as aulas ou quanto o Moisés, por escolha da professora, porque se ela bota a prova no nível do Moisés, passava 2 pessoas. Talvez eu não fosse a pessoa. Então ela deixava a prova um pouco mais coerente e tal. Eu consegui resolver com conteúdos que eu aprendi no ensino médio. Enfim, entrou gente no meu quarto aqui, eu acabei me perdendo, mas vamos voltar. A partir do momento que eu percebi que as provas da professora não eram muito difíceis, eram mais ou menos o que eu aprendi ali quando eu tava estudando pro ITA. Não quer dizer que era fácil também, porque muita gente teve dificuldade e teve gente que vai fazer a matéria de novo porque é complicado. Se você chega com isso uma física, uma matemática meio fraca e você não dá um gás pesado assim, é complicado. Mas como eu cheguei bem, eu também não precisei dar um gás pesado, eu nem estudava para as provas. A última prova eu estava tão preocupado com um relatório de métodos de física experimental que eu nem estudei para a prova nada. E eu fui mó bem na prova, mó bem ótimo, enfim. Eu sempre sabia tudo, mas eu acabava fazendo alguma merda, errando conta, ou sei lá, um raciocínio ali por vacilo, a professora me descontava uma quantidade razoável de ponto. Aí eu tinha que chorar pra ela depois pra ela me devolver um pouco mais de ponto, porque eu acho que ela pesou a mão na minha prova, mas enfim, fazer o quê? Agora falando de métodos da física experimental, que é a matéria que eu não sabia nada. Eu não sabia nem o que era, tá ligado? Eu não sabia nada, então eu quero ajudar as pessoas a saber o que é a matéria. Métodos da física experimental, você vai fazer experimentos e no final você vai ter que fazer um relatório do experimento. Os experimentos, na maioria das vezes, são de mecânica 1 ali, são de mecânica no geral. Não importa, tipo, por exemplo, meu último experimento a gente tava falando de momento angular. Isso aí eu só vou ver no próximo semestre. Mas o professor colocou lá e problema é seu, entendeu? Tem experimentos que foi com mola, outros velocidade de restituição. Tiveram vários experimentos. Para você entender realmente a matéria, eu vou ter que te dar um exemplo.
Um dos experimentos que eu até falei aqui no canal era para estimar a aceleração da gravidade. Só que você tinha um pêndulo oscilando ali. Não era um pêndulo simples, era um pêndulo físico, porque a haste tinha comprimento, o corpo também tinha comprimento e tal. Aí o que acontece? Com todas essas medidas e toda a física que você conhece ou que você vai ter que aprender para fazer, você vai ter que estimar a aceleração da gravidade. É isso. E, pô, parece fácil, em teoria. Só que você tem que fazer várias medidas, você tem que propagar erros, você tem que estimar as incertezas das medidas, porque toda medida tem incerteza. Por exemplo, se você colocar várias réguas de 30 centímetros uma do lado da outra, você vai ver que nem todas estão graduadas de forma igual. Fora que, quando você vai medir um negócio aqui, às vezes ele tá no meio, entre 1 milímetro e outro. E aí? Como é que você coloca e tal? Como é que você vai estimar? Como é que você vai propagar as incertezas do negócio? É isso, tá ligado? Literalmente, é análise de erros ali e propagação de incertezas. Novamente, vai ter um vídeo também para essa matéria. Sobrou Fronteiras da Física, que é uma matéria muito interessante também, que era uma matéria de palestra, chegava um físico lá e falava sobre o que ele estava estudando, sobre a carreira dele, falava sobre, às vezes só sobre um tema em específico. Chegou um cara lá que ele só falou, que foi uma das palestras mais legais, assim, ele só falou como é que uma gota cai da torneira. Qual o comportamento ali da gota, da água, quando cai da torneira? É um bagulho aleatório, completamente aleatório, mas era muito interessante, envolve um pouco de hidrodinâmica e tal. O professor estudou, mostrou como é que é todo o comportamento, toda a trajetória da gota, quando você aumenta o fluxo de água, o que acontece. Mano, bagulho muito foda, bem divertido. Mas nem sempre era isso, a maioria das vezes o professor falava sobre a carreira acadêmica dele, sobre o que ele pesquisava, sobre isso e aquilo. E eu descobri várias coisas sobre física. Foi uma moça do instituto lá que ela estudava física ambiental praticamente, ela mexia muito com a parte ali de climatologia, isso e aquilo, só que aplicado com a física, porque se você for parar a pensar, tudo isso de clima, essas coisas assim, precisa de física. Uma física pesada. Então, querendo ou não, precisam de pessoas que resolvam esse problema. Ela era uma delas. Achei interessante, eu não sabia que existia física ambiental. Em teoria meio que não existe, eu tô meio que dando esse nome aqui, ou sei lá se existe, mas enfim, foda-se, deu pra entender. E sempre durante a aula a gente tinha que fazer um relatóriozinho, e no final eu entregava, que era a nossa presença, esse relatório era nota, a gente fez um trabalhinho bem pequenininho ali, falando sobre todas as palestras no geral, e é isso. Eu fiquei com a menção máxima nessa matéria, que é SS. Inclusive eu peguei 3 SS nesse semestre. É a merda de um batalhão da SS. Mentira. Ah, meu Deus do céu. Grid, pega minha arma. Tá. Em Cálculo 1, Mecânica 1 e Fronteiras da Física. Eu queria muito, muito, muito pegar SS, que é a nota máxima que é a menção máxima entre 9 e 10. Nota entre 9 e 10. Eu queria muito pegar em Cálculo 1 e Mecânica 1, graças a Deus eu consegui, mas em Mecânica 1 teve um grande porém. Eu vendi a minha alma pra professora pra ela me dar um SS, eu prometi pra ela que nas férias, que é o período de agora, eu ia fazer um estudo dirigido. Aqui ó, meu estudo dirigido, totalmente à mão, sobre os 3 capítulos finais do Moisés. E eu tô fazendo, tá ligado? Isso aqui tudo foi do capítulo 8. Eu tenho o 9 e o 10 pra fazer, e já deram 5 páginas. E ainda tá faltando um tópico. Então vai dar em torno de 7, 6 páginas por capítulo. Mano, é muita coisa, tá ligado? Mas eu também tô dando um talento aqui, porque eu quero aprender o negócio. Porque essa matéria, infelizmente, foi um pouco corrida, Mecânica 1. E os últimos capítulos do Moisés, a gente não vai ver, que acabou já o semestre. E a gente vai precisar em Mecânica 2. Na licenciatura, a gente é quebrado. Mecânica 1 e Mecânica 2. A parte de Mecânica 2, ali é momento, rotação, gravitação não, mas a parte de rotação é Mecânica 2. Dito isso, eu gostei muito do semestre, eu gostei demais da faculdade, foi um bagulho muito divertido pra mim, ainda mais que eu trabalho, então às vezes quando meu trabalho tava meio maçante, eu ia pra faculdade muito feliz, porque era um momento que eu gostava do que eu tava fazendo, eu tava ali porque eu queria estar ali 100%, entendeu? Fora que tinham pessoas queridíssimas, amizades que eu fiz durante o curso, que eu gostei muito, que me fizeram estudar mais, me fizeram me manter e me fizeram ir feliz pra faculdade porque eu encontrasse as pessoas. Tá? Sozinho, pô, realmente é meio chato e tal, mas quando você tem pessoas ali ao seu lado é muito top. Agora falando coisas que eu recomendaria, queria ter feito, eu vou pedir para que um calouro que possivelmente esteja vendo esse vídeo faça que eu não fiz. Pelo amor de Deus, não negligencie listas e testinhos e coisas que parecem banais assim, mas que contam nota no final. Minha professora de mecânica, ela dividiu a matéria em muita coisa, uma oficina de exercício, lista, teste, que era tipo dever de casa só. Física 0 também, tinham coisas pequenas que tinha que fazer no semestre e muitas vezes eu dei uma negligenciada nisso e eu acabei diminuindo a minha nota
porque eu só meio que dei uma cagada e não deveria. Outra coisa é que nesse semestre eu não estudei constantemente, eu estudava quando eu precisava. E eu me arrependo disso, eu quero separar um tempo do dia, assim, todo dia pelo menos estudar um pouquinho, tá ligado? Dar uma revisada em alguma coisa e tal, porque eu sou muito confiante no meu desempenho acadêmico, digamos assim, porque eu sei que se eu dar uma estudada antes, eu vou conseguir tirar uma nota boa, dependendo da matéria. Eu sempre faço o cálculo, assim, de custo-benefício, de esforço e outras coisas. Eu sei quando eu posso fazer isso, eu sei quando eu posso dar de véspera, e eu sei quando eu tenho que estudar, eu sei quando eu tenho que fazer as coisas com mais calma. Então, eu me conheço, e eu, querendo ou não, conheço um pouquinho da matéria, ou percebi ali, decorrer do semestre, se eu vou precisar estudar mais, ou precisar estudar menos. Eu quero abandonar um pouco isso, eu quero estudar constantemente, porque é melhor para minha formação, é claro. Uma coisa que eu vi em um vídeo sobre o primeiro semestre é que o estudo sozinho e o estudo na faculdade são completamente diferentes, e eu concordo plenamente. Porque o estudo na faculdade, você é obrigado a estudar, e às vezes o professor passa um pouco rápido ali, e não tem tempo de você ficar seguro com o conteúdo. Porque, por exemplo, quando você vai estudar sozinho, às vezes você pode ficar ali matando exercício, estudando forte a teoria, porque você tem tempo. Então, quando você termina a matéria, aquele tópico, você está muito seguro e você sente que você abrir qualquer página do livro ali, você vai conseguir matar o exercício. Isso é normal, isso acontecia quando eu estava estudando pro ITA, acontecia quando eu estudava forte alguma coisa para faculdade, mas quando você está seguindo o fluxo ali da matéria, isso não necessariamente acontece. Tanto que eu tirei nota máxima em cálculo 1. Mas e aí? Eu não me garanto que eu vou conseguir resolver tudo de limites, tudo de derivada ou tudo de integral. Se você colocar uma integral na minha frente, tem chances altas de eu resolver. Mas nem sempre eu vou resolver, tá ligado? Eu posso peidar pra integral. Normal. Só que a faculdade é isso, tá ligado? Você não precisa saber tudo. Você precisa saber relativamente bem ali, mas você não precisa saber aprofundado 100% o negócio. Então isso foi uma quebra de expectativa ali, que foi até bom. Foi bom saber disso. Falando um pouquinho sobre o próximo semestre, eu peguei uma matéria do bacharel e todas as minhas da licenciatura. Eu vou ter laboratório, cálculo 2, mecânica 2, vou ter fundiar, que é a matéria do bacharel só, que é tipo um iniciozinho de cálculo 1 e 2 ali, uma matemática ali universitária que você precisa para seguir no curso. Se não me engano, fala até um pouquinho de EDO ali em fundiar, eu não tenho certeza. Mas é uma matéria criada literalmente para ajudar o pessoal do bacharel, porque a matemática do bacharel, a física do bacharel é punk. Inclusive, eu tô pensando seriamente em virar monitor de mecânica 1, porque eu queria ter essa experiência de ajudar e tal. Eu acho que seria bem legal, tô querendo muito, só que eu tô com muito medo, que eu tô pegando muita matéria, eu trabalho, eu tenho umas coisas, eu tenho que estudar, tenho que ir pra academia, tenho que gravar vídeo, que não é fácil. Eu que edito meus vídeos também. Então eu tô pensando seriamente no que eu vou fazer pro meu segundo semestre, eu vou gravar até um vídeo falando sobre isso. Mas enfim, eu acho que esse foi um apanhado geral do meu primeiro semestre, eu gostei pra caramba. As minhas notas foram boas, a minha menor menção foi MS, que eu peguei em Física 0 e Métodos da Física Experimental. Eu acho que foi tipo uma das maiores notas de Física Experimental, eu fiquei muito feliz com isso. Porque eu não sabia nada. Eu sempre ficava desesperado antes das provas, desesperado de fato, assim, porque eu não sabia nada, era matéria que eu não sabia. Então eu tinha que realmente estudar, senão eu não ia passar. Dito isso, a faculdade foi uma experiência muito boa. Eu vou repetir bastante coisa que eu fiz no primeiro semestre, vou mudar algumas ali pro segundo. Mas é isso, foi divertido pra cacete, eu gostei demais e, pô, eu tenho certeza que alguém que realmente gosta de física, que pensa em fazer um curso de exatas e entrar realmente no bacharel, numa licenciatura em exatas, não vai se arrepender. O curso é divertido, o curso é legal, ainda mais se você gosta daquilo que você está fazendo. Mas é isso, eu espero que eu tenha acrescentado alguma coisa para quem queria saber sobre como é um primeiro semestre, para quem quer entrar futuramente no UNB ou vai entrar. E é isso, espero ter acrescentado, espero ter entretido. Muito obrigado pela atenção. E é nóis, rapaziada. Valeu, tamo junto.